Bem, boa noite a todos. Acho que está todo mundo entrando aí, deixa todo mundo entrar na sala. Perfeito. Bem, boa noite. Então, hoje a gente vai começar o primeiro módulo de educação continuada, mais uma iniciativa aí, uma continuidade da Sociedade Traumaortopédica para atualizar os nossos conhecimentos. E a gente vai ter 4 aulas de relativamente curtas, de 10 minutos, sobre temas específicos de complicações na fratura da pelve e do quadril. E entre essas 4 aulas a gente vai ter intervalo para perguntas, né? Então a gente pede aí quem tiver pergunta mandar pelo Q&A para no final da apresentação a gente poder responder e o professor que deu a aula aí também responder aí as dúvidas que forem surgindo. Então vamos começar com o Dr. Zé Otávio Hungria, que ele é nosso ex-presidente, chefe do grupo de trauma da Santa Casa de São Paulo. E ele vai começar hoje falando da revisão da fixação do fêmur profissional, tática para obter maior estabilidade. Zé, por favor. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite da diretoria do Trauma, em especial Robinho, para a oportunidade daqui falar sobre a revisão na fixação no fêmur proximal, táticas para obter maior estabilidade. Os meus objetivos antes da gente mostrar quais são e como resolver as falhas, qual é a forma mais adequada para evitar as falhas. Depois as falhas mais frequentes, as principais, eu vou falar especificamente do cutout, que eu acho que é a que tem mais dificuldade ou mais nuances no tratamento, e quais são as principais soluções. Obviamente, prevenir é melhor do que remediar. Então, o ideal é que a gente faça certo ou faça o melhor possível da primeira vez. Tem um mandamento, né, os 10 mandamentos das fraturas do fêmur proximal, as 10 dicas, já bastante antiga e conhecida de todos, que passa desde o TAD, a integridade da parede lateral para não se usar o DHS quando ela é muito fina, a instabilidade, a preferência são as hastes, cuidado com o fêmur anticurvo, nessas fraturas, a entrada um pouco mais medial ao ápice do trocânter maior é melhor, principal, não reduzir em varo, e evitar afastamento muito grande da fratura. Também já é conhecido que a estabilidade do implante e o osso tem 5 variáveis. 2 delas, o cirurgião não tem controle, que é o padrão e a qualidade, mas a redução conseguida, a posição do implante na cabeça e a geometria do implante, que basicamente é intramedular ou ou extramedular, isso é escolha do cirurgião. Pino mal posicionado, superior, e a qualidade de redução ou má redução tem índice relativo muito grande de falha. Menor do que por exemplo, a osteoporose e menor até do que a continuidade ou não continuidade da cortical medial. O TAD é conhecido de todos, o ideal é que fique abaixo de 25 milímetros, somando a distância da ponta do implante ao ápice da cabeça no AP e no perfil, idealmente maior do que 10. Então, a faixa ideal é entre 10 e 25 milímetros. Um pouco mais recente, apareceu o conceito do suporte cortical, que ele pode ser positivo, neutro ou negativo. O suporte neutro, claro, é o ideal, mas também nesse artigo eles consideraram o suporte cortical positivo, que é esse que tem a pequena abertura medial, uma redução talvez um pouco mais em valgo, enquanto o suporte cortical negativo, que é uma redução um pouco mais em varo, a abertura do trocânter maior, e esse fechamento no trocânter menor, essa é uma posição muito inadequada. E também os 3 pontos de fixação. O primeiro é o TAD, o segundo é o pino rente à cortical lateral um pouco mais saliente, e o terceiro é o ponto de entrada, onde a haste deve ficar um pouquinho mais saliente. Nesse estudo, quando não se respeitou o TAD, houve 18% de falha. Quando o pino não ficou rente à cortical lateral, ficou mais interno ao osso, o índice de falha foi quase de 30%. E quanto à ponta da haste ficou um pouco mais profunda,
o índice de falha foi só de 7%. E um trabalho mais recente, com fatores de risco, que são modificáveis, a posição mais posterior da fixação cefálica e uma falha na continuidade da redução da cortical anterior. A gente viu o ideal. Quando a gente não consegue, quando falha, o que a gente pode fazer? Os principais problemas são o cut-out, e aí no cut-out eu vou pôr o cut-out e o cut-through ou cut-in. A fratura da ponta do implante, que normalmente, uma fratura bem reduzida, em ponto de consolidação consolidada, é só trocar para uma haste longa. E a fratura do implante, normalmente em pseudartrose, você troca por uma nova haste, fresa, pode pôr enxerto, acrescentar fixação, mas isso eu não vou falar. Vou falar especificamente do cut-out, ou cut-through, ou cut-in, como quiser. Essa situação mais da esquerda. Algumas situações muito peculiares, muito específicas, essa é uma paciente de 97 anos, tratada por nós o ano passado, tinha uma osteoporose, síndrome demencial vascular, uma paciente acamada de longa data, tinha essa fratura, foi feita a fixação, essas são as imagens transoperatórias. Com um mês, já tinha a perda total da fixação, aparentemente aqui no perfil, não sei se vocês conseguem ver, aparentemente ela estava bem centrada, não estava um TAD muito longo. E aí, com uma falha desse tamanho, uma paciente acamada nessa idade, nessa condição, a opção foi pela ressecção da porção proximal da cabeça do fêmur e da região trocantérica, e vocês vejam o tamanho da falha óssea que ficou. É praticamente impossível reconstruir uma situação dessa. Essa outra paciente, um pouco mais nova, também uma doença de Alzheimer bem grave, também acamada, uma fratura um pouco mais distal, meio A3 ou subtrocantérica, fixada também. Uma redução em valgo no AP, um perfil bem alinhado, você vê, a posição do pino, QAD, está bastante razoável, e em 2 meses também perda, e aí uma paciente acamada, numa situação de clínica ruim, optou só por retirar a haste e deixar a fratura solta. E esse outro artigo mostra, ele compara a reconstrução medial com suporte, uma placa especial deles, que mostra que com essa reconstrução medial tem uma melhor consolidação, tem um melhor score de quadril, uma menor incidência de complicação e uma melhor pontuação no componente mental do SFA. Mas não tem diferença no trauma cirúrgico, no ângulo cérvico-diafisário, né, na redução, e no componente físico do SFA. É um estudo retrospectivo, é um estudo nas revisões da falha da osteossíntese, que aparentemente parece ser uma coisa interessante, desde que, obviamente, a gente tenha um implante ideal. Então, na situação do cut-out, ele normalmente é por uma má redução ou má posicionamento do parafuso cefálico, e eventualmente os dois, e as opções de tratamento são, quando a sintomatologia é leve, a redução e a fixação são adequadas, espera-se a consolidação para a retirada do implante. Situações, os sintomas maiores, com dor, limitação de movimento, aí necessita da revisão, e a tendência, de uma forma não da literatura, mas a tendência é revisão para artroplastia total de quadril. Esse é um exemplo nosso, já mais antigo, que a gente usou um implante com 2 parafusos cefálicos de mesmo diâmetro finos. A redução no AP parece bastante boa, mas no perfil a redução um pouco retrovertido, os pinos muito anteriores na cabeça, aqui o POI, com 4 semanas a gente já vê a perda da redução, suporte cortical negativo, os pinos muito lateralizados, a redução no perfil aparentemente não modificou muito, continuou do mesmo jeito. Imaginou-se que com 4 semanas ela já estava no final da consolidação, aí retirou-se, esperou, aí o pino cefálico mais proximal atravessou o acetábulo, atravessou a cabeça, furou o acetábulo, e aí foi programada a retirada, achando-se que estava em vias de término de consolidação.
o pino distal já estava um pouco mais protruso lateral, e aí com um mês da retirada do primeiro pino, ele migrou, furou o acetábulo, e aí retirou-se com um ano a fratura consolidada, mas aquele buraco enorme no acetábulo, muita dor. A gente compensou o doente, e aí depois de 2 anos de tratamento, foi convertido para uma artroplastia total do quadril. Então, pessoalmente, a minha escolha, não só para as fraturas agudas, mas no tratamento dessas complicações, é uma redução um pouco mais em valgo. Eu aprendi a tratar essas fraturas com o pino parafuso de Orlando Pinto Souza, que exigia uma redução mais em valgo, às vezes até exageradamente em valgo, com uma grande abertura medial. E eu trouxe isso para mim, mesmo nas hastes cefalomedulares, um suporte cortical positivo, normalmente não tão exagerado como nesse exemplo, mas esse exemplo é para mostrar que mesmo com essa grande abertura medial, essa redução em valgo bem grande, a fratura consolidou e consolidou bem. Então, talvez uma redução um pouco mais em valgo, principalmente nas situações da falha, você melhora as forças de compressão e diminui as forças de cisalhamento. Aqui um caso nosso, infelizmente só tem o AP, já mais antigo, foi fixado com haste céfalo-medular. Por algum motivo, os guias do bloqueio proximal não funcionaram, então os parafusos ficaram superiores e anterior, deixando a porção ideal para fixação livre. Isso é uma coisa importante na decisão, se existe cabeça, a parte central da cabeça está livre de implante, não foi violada, é mais fácil fazer a revisão. E aqui foi revisado uma haste céfalo-medular, o pino melhor posicionado no AP e no perfil, a redução, como eu falei, em valgo, aqui o PO imediato, aqui com 2 anos consolidado, mantendo a redução em valgo. E, por fim, o último exemplo, um outro paciente, uma fratura talvez não transtrocantérica, né, uma fratura um pouco mais distal, apesar de ter fragmentação do trocânter menor, foi operado por um colega, pôs uma haste centromedular com bloqueio anterógrado e uma placa, tipo aquela placa de suporte medial, uma placa terço de tubo, um pouquinho mais anterior para evitar a flexão, com parafuso unicortical, é uma fixação eventualmente não adequada, 2 meses, perda completa da fixação, varização, rotação do fragmento distal. E aí, na revisão, fiz a entrada um pouco mais medial, ainda assim, a fratura ficava em varo, suporte cortical negativo, para empurrar a haste um pouquinho mais para medial, eu peguei uma placa terço de tubo, dobrei para poder ficar segurando, que dá para ver na escopia eu segurando, coloquei na parte lateral do orifício para empurrar a haste mais para medial. Tomar cuidado para não ficar no meio do caminho do parafuso cefálico. Ela melhorou a redução, vocês vejam, a reconstrução medial e a redução em valgo, e aí, com a correto posicionamento do implante no AP, do fio e do parafuso, e aqui no pós-operatório. Então, a gente viu que é fundamental uma técnica adequada, com uma boa redução e bom posicionamento do pino, que as principais falhas, principal cut-out, é para o má posicionamento e má redução, eventualmente os dois juntos, e as soluções são, nas situações extremas, só retirada do implante, com uma boa redução, ou melhor, uma má posição dos pinos na cabeça, deixando a parte mais central no AP e no perfil da cabeça sem implante, a revisão, e quando já tem essa parte violada ou quando já tem destruição do acetábulo, aí não tem alternativa, aí a melhor opção é a conversão para artroplastia total do quadril. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Zé. Alguém tem alguma pergunta? Alguém queria fazer alguma pergunta aí para o Zé Otávio? Acho que ele pôs os pontos importantes, né? Acho que o primeiro ponto importante é evita a falha, faz um correto, redução correta,
ponto de entrada correto, colocação do elemento cefálico na posição ideal. Então, se você seguir tudo isso, você já diminui muito a sua chance de ter complicação. E caso você tenha complicação, aí sim você vai com os outros. Buscar, se você tiver ainda uma área para ancorar seu elemento de fixação, aquela área do TAD preservada, você faz a revisão. Em outros casos, infelizmente, a substituição acaba sendo a solução para o paciente. Tem uma pergunta aqui, Zé. Ele pergunta: o índice de falha de Sim. revisão de cutout é muito alto. Como definir a TQ ao revisar, na sua opinião? Acho que você pôs na aula, mas Desculpa, falhou. Como prevenir? como definir se você vai para uma substituição ou revisar? Ah, tá. Então, eu normalmente a minha preferência é sempre revisar, né? Não é partir direto para a artroplastia. Na verdade, eu só parto para a artroplastia quando o acetábulo já está danificado. Eu torço para que na fixação inicial que vai falhar, o pino esteja mal centralizado, mal posicionado, para deixar a parte mais central da cabeça livre, firme, para eu poder pôr o parafuso cefálico ou a lâmina conforme disponibilidade. Mas nas situações que ainda assim o implante estava bem posicionado, se a parte inferior tiver livre de implante, eu ainda assim prefiro revisar e colocar o parafuso cefálico um pouco mais inferior e mais centralizado no perfil. Eu deixo a revisão para artroplastia em situações onde o acetábulo não tem mais, não tem condição, ou eventualmente, como naquela primeira senhora, a cabeça está completamente destruída. Mas se não, eu prefiro a revisão, e como eu falei, a revisão eu procuro sempre reduzir mais em valgo. Isso melhora a força de compressão e diminui a força de cisalhamento. Né? Como eu falei, eu sou cria do pino parafuso, essa era a lei primária do pino parafuso, reduzir em valgo. Hoje, obviamente, não tão em valgo quanto a gente fazia antigamente no pino parafuso, mas eu procuro sempre esse suporte cortical positivo, uma redução em valgo com abertura medial. Perfeito. Isso é uma dúvida aqui. Se você vai para essa revisão, você colocou o seu paraelemento cefálico mais inferior ou até algumas vezes mais posterior. E o defeito que tinha antes daquele elemento, você preenche com alguma coisa, enxerta, ou você acha que isso não faz diferença nesse momento para te ajudar na fixação? Eu já tentei enxertar, não fui feliz na qualidade da enxertia, porque você tem que atravessar pela haste e não pelo furo da haste, não consegui uma enxertia muito grande, muito satisfatória, e assim, até o enxerto se integrar para sustentar o pino, eu acho que já Ou foi foi ou não foi, né? o período de... eu já tentei cimentar, também não consegui. Tá? Também não fui muito feliz. Entrou um pouco de cimento, não quis pôr muito para não furar a cabeça, também não fui feliz. Então, hoje eu não faço nada nesse orifício. Eu procuro fugir bastante, e aí, como você falou, eu ponho mais inferior e mais posterior, se ele estiver bem centrado no perfil, fugindo da posição ideal, mas buscando uma posição ainda que tem mais cabeça firme, numa tentativa de evitar a artroplastia. Tá? É mais trabalhosa, lógico, se acertar essa posição é mais trabalhosa, né? Você tem que ser bem preciso no posicionamento do fio guia, lembrar que tem que ter espaço para o parafuso, né? Não pôr o fio guia muito rente no cálcar, porque ele precisa passar um parafuso ali, ou a lâmina. Então, é uma situação trabalhosa. Perfeito. O Alex ainda pergunta se a osteotomia tem algum lugar para dar mais estabilidade, se ainda existe espaço para elas. Eu acho assim, Eu Alex, acho que talvez não. a osteotomia seja mais para questão de consolidação viciosa, Sim. para não Não, para união, talvez foi o que o falha, Zé Otávio falou, para buscar mais a redução em valgo, mas você talvez não precise fazer uma osteotomia em si. Posso fazer O uma que que você pergunta, acha? Marcos? Zé Claro, Otávio, assim, Luiz. a literatura fala muito em controle de redução, principalmente baseada no perfil, né? Cada vez eles têm colocado mais artigos que você tem que ser mais criterioso
na análise do perfil, se a redução está bem, o reconhecimento anatômico dos marcos de referência. E eu tenho realmente notado, na minha experiência, as minhas falhas acontecem realmente quando ou eu não tenho uma redução ou o meu parafuso entra mal no perfil. Ele entra angulado, às vezes ele entra. O parafuso na cabeça parece estar bem, mas ele está angulado no colo, ele não está centrado. A gente tem aqueles artigos antigos entre centro-centro, centro inferior, centro anterior, aquela coisa toda, né? Então, hoje eles têm colocado muito isso. Tu acha que isso pode ser talvez realmente uma chance de a gente evitar essas falhas cada vez maiores aí? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção na redução do perfil, que normalmente a gente não dá tanta importância quanto no AP. O AP, até porque o AP é mais fácil fazer, você tem uma facilidade maior de visualizar. O perfil, às vezes, tem muito campo, tem muita coisa, o paciente mais largo, fica mais escuro, você não consegue um perfil bom. Fala, eu acho que está bem O alinhado, próprio você guia não da consegue arte ver, também te atrapalha, né? né? Você tem que levantar o guia um pouco para cima para ver se o fio está no meio, abaixar. E nisso, numa fratura instável, certamente isso traz prejuízo. Então, você não consegue ver direito a redução e não consegue ver direito aonde está o pino. Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção no posicionamento no perfil. Eu usei muito a posição da mesa de tração em litotripsia, né, aquela tipo de litotripsia. Hoje eu faço em tesoura. Eu ponho um coxim bem grande, o anestesista às vezes reclama porque ele fica meio em decúbito lateral na mesa de tração, com o braço por cima do tronco, mas eu tenho conseguido ver melhor o perfil do que eu via antes, né? Especialmente pacientes com maior Eu posso fazer massa gorda, massa. uma consideração, Zé Otávio, sobre essa questão da redução Pode, da posição do pino. pode, claro. Acho que um dos parâmetros importantes em relação ao TAD. O TAD, ele é um bom parâmetro, mas às vezes ele pode enganar. Porque você tem um TAD de 2,5 com um pino no quadrante inferior é totalmente diferente de um TAD de 2,5 no pino no quadrante superior. Então, o parâmetro que eu tenho usado já há alguns anos é o conceito do call TAD. Então, em vez de usar o TAD, a gente usa o call TAD, que você traça uma linha no calca, e aí você considera a partir dessa linha o cálculo para definir a distância. Que aí você deixa bem claro que a importância é você trazer o pino para o segmento inferior, e com isso o risco de cutout acaba sendo muito menor. Só Sim, eu acabei não falando. um Desculpa, adendo, pode, desculpa, pode um falar. adendo que o Jean falou, acho que só que a gente tomar cuidado naquelas fraturas que tem um risco rotacional muito grande, e se ficar muito inferior, né? Eu já vi casos que deu o cutout depois que roda a cabeça. Mas eu concordo em deixar um pouquinho inferior, sim, me agrada um pouquinho. Eu ia falar o contrário. Eu pessoalmente não deu tempo de falar, eu não falei na aula porque é revisão, mas eu deixo sempre o pino no centro, no AP e no perfil. Eu até perco um pouco mais de tempo brigando com isso, né? Exatamente para evitar que, se existir esse fenômeno rotacional, o pino vai continuar sempre no centro da cabeça. É uma, é uma preferência que eu tenho. Perfeito. A gente tem várias perguntas aqui. Tem uma que foi super interessante. Ouvir a opinião de todos aí. Em relação ao augmentation com a cimentação na fixação primária no osso de má qualidade. Vocês têm usado, não têm usado? Qual que é a opinião de vocês quanto a isso? Que a gente vê aí que tem uma tendência, muita gente querendo que a gente faça o augmentation na osteoporose mais grave. Qual que é a experiência de vocês? Usam, não usam? Acha que faz diferença? Eu Eu uso. não tenho acesso, não tenho experiência nenhuma, não vou ver se faz diferença. Como eu falei, eu sou bastante criterioso na redução, então a minha redução sempre é um pouco em valgo e o pino é sempre bem centrado. E eu uso um TAD mais próximo do 10 do que do 2,5. Tá? Então eu tenho um índice de falha pequeno quando é elemento cefálico único, quando são aqueles dois parafusos, que às vezes a gente não tem opção, é o que tem disponível, aí o índice de falha acaba sendo bem grande. Mas eu não tenho acesso, não tenho experiência, se eu me entendo. Só nas falhas, e eu também não fui muito feliz, não. Também não consegui pôr muito cimento na ponta do parafuso, nem no furo. O Eu gosto de augmentation, usar. Desculpa, já pode falar. ah, o que é isso?
Augmentation com cimento, eu particularmente acho uma coisa que não. A gente está pensando numa fixação, numa resposta biológica, botar algo que vai simplesmente preencher espaço, não vejo, eu particularmente, eu acho que conceitualmente não é uma ideia que me agrada. Eu vi o Taglan fazer muitas vezes e colocar enxerto. Ele botava enxerto sintético, tinha um dispositivo que ele botava enxerto sintético e depois botava. Mas eu vou ser bem sincero, a experiência que a gente tem aqui é que uma redução boa, bom posicionamento do pino, e eu particularmente gosto de fazer compressão aguda no foco, o índice de falha é muito, muito baixo. Não, eu tenho experiência, eu gosto do Augmentation, mas acho que o Jean, ele matou a charada, o Zé também. Você não pode achar que o Augmentation vai salvar a sua cirurgia mal feita. Nada do que a gente falou até agora é insubstituível, é substituível. Posicionamento, redução, isso é o primordial. A técnica correta, a posição correta. O Augmentation, eu tenho usado em pacientes com osso de má qualidade. Tem alguns trabalhos interessantes com meta-análise mostrando bons resultados em relação à dor, à redução de tempo de internação, até mesmo diminuição da impacção, que é um osso de difícil controle. Então, ele tem agregado, sim, pelo menos na literatura, por enquanto, alguma vantagem, mas ele não substitui uma má redução, ele não substitui um mau posicionamento. Então, são coisas que são primordiais. Ele entra como um auxílio secundário. E cuidado o uso do Augmentation na revisão, porque ele parece fazer mais sentido, né? Mas se você tiver uma perfuração da cabeça, você tem um risco de jogar o cimento na articulação e é uma tragédia. Então, ele como artifício para revisão, ele pode ser utilizado, mas ele é perigoso. Perfeito, gente. Acho que é uma discussão muito boa aqui. Só para encerrar, vou colocar mais uma aqui. Quando você tem um fragmento póstero-medial grande, quando você lança a mão de fazer cerclagem nele, numa fratura trans, não subtrocanteriana, tem alguma situação que vocês acham que vale a pena? Ou se você tiver com uma redução boa, cortical anterior, TAD bom, cérebro-cefalomedular bom, vocês acham necessário ou não fazer essa suplementação com aproximando o fragmento póstero-medial? Eu, Não, na fratura trans eu não faço. Como eu falei, como eu reduzo em valgo, normalmente já não tem não conto com esse apoio póstero-medial. Eu aumento a força de compressão valgizando. Então, na fratura transcantérica, eu não cerco. a minha leitura é assim, no idoso eu não faço nunca. No jovem, que é outra fratura, é outra doença, aí tudo bem. Acho que vale a pena você considerar, mas no idoso eu não faço jamais. Perfeito, gente. Sei que tem muita pergunta aí, mas a gente precisa ir seguindo, senão a gente não vai acabar hoje e as esposas da gente vão ficar bravas daqui a pouco, né? Então agora eu vou chamar o Gustavo. Gustavo é membro da nossa diretoria, ele é um dos coordenadores da Escola Paulista de Medicina no grupo de trauma, e ele vai falar um pouquinho para a gente de quando e como indicar o augmentation na fixação anterior da pelve. Vai lá, Guga. Boa noite. Não tenho conflito de interesse relevante para essa conversa. Eu queria começar com um casinho. Então, um paciente de 43 anos, é vítima de colisão moto versus auto. A gente tem uma fratura, uma abertura da sínfise, e a gente vê uma fratura que pega de forma longitudinal, indo da DENIS 3 em S1 até DENIS 1, todo o restante das vértebras sacrais, e ele tem uma avulsão aqui do processo de L5. Então, a gente tem uma fratura muito instável. Foi realizado um fixador externo, inicialmente. Essa aqui é a nossa tomografia, os cortes coronais axial e sagital. E esse aqui é um detalhe importante. A gente consegue ver onde foi o trauma. Então, ele teve um trauma exatamente nessa região da parte do assoalho pélvico. A gente optou por uma fixação com uma placa única. Colocamos uma placa um pouquinho maior. O paciente não era tão magro, mas não era tão obeso. E a fixação com 3 parafusos posteriores, 2 em S1, 1 em S2, visando uma estabilidade ali da fratura. Em apenas 2 semanas, esse paciente retornou com muita dor e uma quebra do implante e uma perda da redução anterior. Então, baseado nisso, a gente vai tentar identificar as lesões instáveis da pelve, falar quais são os critérios que a gente indica um augmentation e quais são os métodos que a gente utiliza para fixação. É interessante a gente entender que a falha na fixação ela não é incomum. Tem literatura que traz de 1/3 até quase metade das fixações, mas quando a gente tem falhas tardias, isso é
bem comum de acontecer, a gente se preocupa muito pouco. É aquela lesão que já teve uma cicatrização ligamentar, uma consolidação óssea, e a redução ela é uma perda, normalmente, que não tem necessidade de revisão. Já as falhas precoces, que elas podem variar menor de 7 a 8 semanas, conforme algumas literaturas, essas a gente se preocupa um pouco mais. Por quê? Porque não deu tempo de cicatrizar e, normalmente, uma perda da redução acaba sendo maior, você precisa fazer uma reabordagem. Tá? Então, o que a gente precisa se preocupar para evitar essa falha? Primeiro, a gente precisa valorizar as lesões ligamentares sutis. Isso é feito como? Em exames dinâmicos, exames com estresse. Isso, obviamente, normalmente a gente vai fazer antes de começar a cirurgia com a escopia, para a gente ver e valorizar aquela abertura anterior muito discreta. Isso é algo interessante de se fazer. Por quê? Porque quando a gente fixa essas lesões, principalmente as lesões posteriores, mesmo que seja uma sacroiliaca anterior, a gente aumenta a estabilidade e diminui o risco de falha, diminui o risco de degeneração da sacroiliaca, apesar ao mesmo tempo que a fixação ela é uma artrorrise, né? E você tem também um risco menor de revisão quando tem a quebra do implante anterior, tá? Olhando a literatura, a gente vê isso, quando a gente fixa só anterior, a gente tem um índice de falhas enormes, quebra de parafuso, soltura de parafuso, quebra de placa. Já quando tem a fixação posterior, esses índices caem de forma significativamente. E quais são os critérios que a gente usa para indicar o augmentation? Então, os critérios são conhecidos de todos, basicamente, obesidade, osteoporose, uma lesão instável, o paciente que ele tem uma dificuldade de respeitar a limitação de carga inicial, isso é uma coisa que a gente precisa sentir do paciente, óbvio, e tem algo que eu encontrei que faz muito sentido, que são as lesões de partes moles do assoalho pélvico. Na literatura, eles falam muito em acidentes equestres. Eles encontram na literatura que esses acidentes eles têm um índice alto de quebra, porque eles demoram para cicatrizar e eles acreditam que tem mais ciclos de estresse no implante que fadiga. E eu trouxe aí um raciocínio meu, isso não está escrito em lugar nenhum, uma equiparação do acidente de moto com o equestre, porque é justamente ali a lesão na bolsa escrotal daquele paciente. Tá? Métodos de augmentation, então vai desde o cimento, que ele pode aumentar em até 4 vezes a força de arrancamento, mas é algo que a gente não faz muito. Uma dupla placa ortogonal, que é muito utilizada, fixador externo, o próprio infix, né? E eu tenho feito bastante fitas de alta resistência, que aí pode ser um internal brace, ou mesmo split bridge modificado, eu vou falar um pouquinho mais para frente. E a placa bloqueada aqui, inicialmente, nos parece algo com uma vantagem, né, de gerar um augmentation. Na literatura, ela não traz como superior ao convencional, porque, na verdade, ela acaba quebrando mais, porque ela fica muito rígida. Então, é algo que a gente não costuma utilizar. Voltando ao caso, esse caso, então, a gente tinha essa abertura, a tomografia mostrava que, apesar de ter uma soltura posterior, a redução estava interessante, faltava realmente voltar a comprimir. A gente reapertou os parafusos posteriores, tá? Fizemos uma nova fixação anterior, e agora dessa vez com dupla placa e alguns parafusos tentando cruzar a sínfise, dando uma rigidez um pouquinho maior na frente, e a gente também fez um augmentation, neste caso posterior, poderia ser uma placa em ponte, a gente utilizou parafusos pediculares, né, de coluna com barra, fazendo como se fosse uma placa em ponte, então a gente utiliza, pode ser feito por 2 vias ou por via única, nesse caso eu preferi fazer por uma via única, e esse é o resultado final, a gente recuperou a anatomia da bacia e o paciente conseguiu voltar a andar e fica assim uma fixação bem rígida e normalmente essa implante posterior ele precisa ser retirado, mas esse é um paciente que por enquanto a gente não precisou reabordar. Esse é um outro caso, que é uma abertura simples, e a gente vê que ele tem uma abertura discreta da sacroiliaco anterior à direita. Nessas 2 imagens, na inferior à direita, a gente vê um pouquinho mais. Uma lesão simples, uma lesão mais próximo do dia a dia. E a gente fez uma fixação com a placa superior, com 3 furos, e pinamos S1 e S2, que seria o básico. Eu tenho utilizado quase que de rotina fazer o augmentation com uma fita, o tape. E a gente costuma utilizar o speed bridge modificado, que eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais à frente. Esse caso é interessante que ele, com 3 meses, ele teve soltura. Você consegue ver uma abertura um pouquinho maior e os parafusos um pouquinho soltos, mas é um paciente assintomático, então ele teve uma soltura tardia, e aí, obviamente, agora vendo o resultado, eu acho que valeu a pena ter feito esse augmentation com speed bridge.
Essas fixações com fitas, elas são chamadas de fixações semi-rígidas. E a gente tem algumas dúvidas, né? Será que essa construção ela fornece estabilidade biomecânica suficiente para tratar as rupturas da sínfise sem comprometer a mobilidade fisiológica? E será que elas resistem a longos prazos sem afrouxamento ou falha do implante? Então, a gente tem algumas coisas, basicamente trabalhos biomecânicos, e todos eles mostram que ela sim provém uma estabilidade suficiente, tá? Muito próximo à placa, não exatamente como a placa, mas muito próximo, e elas resistem a longos prazos, né, de estresse, sem ao mesmo tempo ficar tão rígida. Então, ela permite uma mobilidade ligamentar muito mais próxima da fisiológica. Mas quando a gente vai olhar ela com a placa ela é mais rígida, tá? Apesar desse implante resistir, então uma das críticas é usar ela isolado, que aí você precisa usar em lesões bem estáveis, mas como uma associação ela me parece algo muito palatável, porque ela acaba não deixando tão rígido como a dupla placa. Tá? Então, a gente tem essa resposta como sim em modelos cadavéricos, basicamente biomecânicos, mas ela tem uma teoria muito interessante. Esse é um caso de um paciente de 140 quilos, isso é o que ele falava, ele parecia ter um pouquinho mais, era bem concentrado, uma lesão da sínfise anterior, com uma abertura significativa ali da sacroiliaca do lado direito. A gente fez primeiro a redução, a gente consegue ver a pinça aqui na sínfise reduzindo o anterior, aí a gente fez o fechamento posterior, e o paciente obeso ele também tem uma dificuldade da gente visualizar um corredor de segurança na escopia, né? A gente fez a fixação, eu ia fazer em S1 e S2, eu tive muita dificuldade de visualizar um corredor de segurança S2, e a gente viu que o parafuso está fora, eu tive que tirar o parafuso, e eu no final deixei 2 em S1, e optei de cara fazer uma dupla placa com parafusos não bloqueados, já ortogonal, imaginando que eu teria alguma dificuldade. Esse paciente, em 12 dias, ele retornou, segundo ele, com dor após dar apenas alguns passos, e obviamente os dois implantes não saltam dessa forma, dando apenas algum salto. E esse eu acho que talvez vá uma crítica para a dupla placa. A placa ela é mais rígida, porém, uma vez soltando o parafuso, ela perde muito a sua estabilidade. E a fita, talvez ela consiga jogar um pouco mais essa estabilidade, talvez ela resista a um longo prazo se uma soltura menor em pacientes obesos. Olhando a tomografia, os parafusos posteriores foram muito úteis, eles não deixaram perder e resistiram um pouquinho à redução anterior. Então a gente tirou as placas anteriores, voltou a fazer a redução, fizemos uma placa superior nova, e aí aqui tentando cruzar parafusos entre as sínfises novamente, e a gente fez um augmentation com fita, com o speed bridge modificado, e aí eu agreguei um parafuso agora sim em S2, além daquele em S1, tá? Esse é um paciente muito obeso, ele não respeitou o pós-operatório, então a gente ainda agregou um infix, né? São os parafusos pediculares, como se fosse um supracetabular, e a gente agregou um infix para dar rigidez, porque é um paciente que com certeza ele vai andar, 140 quilos é muito, muito difícil ele poder resistir. Tá? Então, o infix ele acaba sendo uma solução viável, ele tem uma redução pior que a placa quando a gente vai comparar, mas ele tem índices de scores comparativos e índices de complicações não significativos em relação à placa. No entanto, ele acaba sendo mais reservado para obesos, pacientes mulheres em idade fértil e lesões urológicas presentes. Tá? Mas é um método rápido, é um método que exige uma curva de aprendizado longa, tem menor sangramento e tem uma pior qualidade de redução. Esse, por fim, é o último caso, é um caso de um paciente masculino, 30 anos, ele teve uma queda de 18 metros em um galpão de usina, o cinto de segurança falhou, ele teve uma fratura extremamente grave da pelve, então a gente consegue ver uma deformidade, uma perda da anatomia do forame posterior do canal. Ele tem uma fratura sínfise lóquide, uma lesão de sínfise lóquide, então esse fechamento da sínfise anterior quer dizer que ela abriu posterior. Ele tem uma fratura em H, na verdade, muito mais que H, e alguns Hs praticamente. E aí, agora que a gente vai ver, ele tinha fratura em 2 níveis da coluna, e olha o canal aqui, totalmente acometido, e tinha um hemotórax associado, e obviamente não dá para ele vir sozinho, ele caiu em pé, né? Calcâneo bilateral e um dos lados com talos associado. Esse é um paciente que ele foi abordado na emergência, a equipe que assumiu a coluna foi a equipe de neurocirurgia, eles acabaram fazendo a fixação robótica, a descompressão, e aí eu fui ajudar na parte da iliopélvica, e aí, já que estava com o robô, a gente aproveitou e fez
não o braço robótico, mas a gente usou a navegação do robô para fazer a fixação iliopélvica. Não é totalmente necessário, isso é facilmente feito com escopia, mas era pela praticidade, porque já estava montado. E aí é importante, na hora que a gente põe essa fixação iliopélvica, a gente já consiga uma redução. Então, veja que eu já fiz uma redução utilizando os próprios pinos, né? Eu pus um pino de chance auxiliar para me ajudar a reduzir. Então, eu já abri aquela sínfise locked até um pouco demais, né? E corrigiu a translação que ele tinha vertical. Tá? A gente conseguiu recuperar isso, fechamos, fomos para a anterior. Aqui são os coxins elevando o paciente para me facilitar a pinagem posterior. E aí aqui a gente tinha o acesso, nesse caso, à navegação. Como eu não tinha a pistola adequada, a gente improvisou, montando num próprio perfurador. Acho que isso aqui foi a primeira vez que eu fiz isso, eu achei curioso, quis documentar, porque eu não precisei da pistola, eles não tinham enviado a pistola no hospital. E para esses casos, já tinha ido lombar, mas eu gostaria de agregar o parafuso, mas é uma fratura muito cominutiva, então a tomografia intraoperatória ela acabou sendo um método de segurança, muito mais do que prático, mas como segurança. E após a redução e o travamento provisório, eu tinha lembrado que eu tinha visto o Cyril Manfred publicar, ele é o chefe do hospital de Denver, essa técnica que é a fixação com uma W-plate. O que seria isso? Ele pega uma placa de 5 furos, ele faz essa moldagem primeiro das abas laterais, depois ele molda a central no quinto furo e fixa anterior. Nesse segundo e quinto parafuso, ele vai utilizar parafusos de 4,5 longos bicorticais para agregar estabilidade. Tá? E aí, por fim, ele termina com uma placa superior, formando e com os parafusos cruzando de uma sínfise para outra, formando essa letra W. Então, nesse caso, eu achei que seria interessante. Com 5 parafusos, eu não consegui encaixar na anatomia do paciente, 5 furos. Eu acabei fazendo com 4 furos. Eu não consegui fazer os parafusos tão longos, principalmente do lado esquerdo, apesar de ter um parafuso 3,5, talvez porque eu não tenha utilizado a placa de 5 furos, foi minha primeira tentativa, mas a gente conseguiu cruzar os parafusos, fazer um W não tão bonito quanto o exemplo do Cyril Manfred, mas um W que eu achei bem interessante. Tá? Então, esse é o final da primeira cirurgia. E aí, por fim, a gente fez a fixação de S1 em cada lado, utilizando o navegador. E esse é o resultado final. É um paciente que, dessa parte, ele evoluiu bem. Ele já tinha déficit de nervos sacrais, com perda de controle esfinteriano, mas ele mexe joelho, mexe tornozelo. Então, ele tem um potencial de marcha, mas ele ainda está em recuperação das fraturas do pé. Como mensagem final, é importante a gente valorizar as instabilidades posteriores e sempre que, na dúvida, eu tendo a fixar. A fixação ela precisa resistir às falhas precoces, isso eu acho que é uma mensagem interessante, para a gente reduzir o risco de reabordagem. E os critérios que a gente considera prometente é obesidade, osteoporose, lesão instável, lesões do assoalho pélvico, eu acho que é algo que eu acrescentei na minha lista, e pacientes que não vão respeitar a limitação inicial de carga. Lembrando que a dupla placa ela é mais rígida, então, ela é uma ferramenta que pode ser considerada para isso. Eu gosto muito de associar a placa com o tape, que ele permite aumentar a estabilidade, mas sem ficar tão pouco fisiológico. E em casos mais que a gente não vai ter muito acesso, o fixador externo ou Infix, que ele é feito com material de coluna, não precisa ser um material próprio do Infix, são opções para pacientes selecionados. Queria lembrar do Congresso de Goiânia, de 15 a 17 de maio, que está chegando, convidados internacionais de alto peso. Eu acho que é um evento muito bom para a gente poder se reencontrar e discutir um trauma de alta qualidade. Muito obrigado. Obrigado, Guga. Então, ele mostrou aí, né, que tem algumas situações que o nosso habitual, que é fazer a fixação com uma placa simples e o parafuso sacroiliaco atrás, não é suficiente, né? E nessas situações, como estou, obesidade, paciente que não respeita, vale a pena você fazer o augmentation. Tem uma pergunta aqui, Guga. Você já teve muitas quebras de placas em homens quando usava uma placa anterior? Há muitos anos uso 2 placas, ele fala. E posterior no sacroiliaco. Depois disso ele passa a não ter mais quebra. O que vocês acham? Sempre 2 placas? Não? Uma única placa, ela tem quase que sempre, não vou dizer sempre, no mínimo um afrouxamento do parafuso. Tá chegando ali em 8 semanas, você vê que a cabeça fica um pouquinho mais saltada, ele tem às vezes uma abertura pequena, mas isso não costuma ser um problema.
Então, pacientes jovens, magros, uma lesão estável, eu não faço de rotina a dupla placa, porque ela é rígida. E essa rigidez, ela vai trazer consequências na coxa femoral ou mesmo articulações posteriores. Eu tenho utilizado quase que de rotina o uso desses tapes junto com a placa. Isso tem me dado uma segurança um pouquinho maior. Perfeito. Bem, a gente não tem mais nenhuma pergunta, então vamos seguir. Chamar o Dr. Robson Esteves, nosso atual presidente da sociedade e professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele vai falar para a gente do varo secundário, quando deve se considerar o uso de haste longa nas fraturas transtrochanterianas. Por favor, Robinho. Valeu, Leon. Obrigado. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Muito feliz de ter mais de 100 pessoas aqui conosco, né? Essa noite para a gente discutir um pouco sobre os problemas do quadril e da pelve. Bom, o Guga foi na pelve, agora a gente volta para a fratura transtrocantérica e eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse problema que é o desenvolvimento do varo secundário, que pode acontecer no tratamento, ao longo do tratamento da fratura transtrocantérica, e isso pode levar a alguns problemas e falhas na nossa fixação. Esse aqui é a minha declaração de conflito de interesse, e o que eu queria apresentar aqui para vocês são alguns pontos para a gente tentar reconhecer o que leva ao varo primário e ao varo secundário no tratamento da fratura transtrocantérica e também identificar alguns fatores de risco na fixação de fraturas transtrocantéricas com haste curta. Bom, aqui um caso simples do nosso dia a dia, de uma fratura transtrocantérica com instabilidade, né, um varo inicial. E numa circunstância como essa, o que a gente tem na literatura é que, normalmente, se você tem uma extensão subtrocantérica, isso seria uma indicação para escolher uma fixação com implante céfalo-medular longo, como vocês podem observar aqui nessa situação, um caso convencional com uma fixação com implante longo. No entanto, o que a literatura mostra recentemente, esse é um artigo dos nossos colegas da Argentina, é que para as fraturas transtrocantéricas com extensão subtrocantérica, dependendo do grau de extensão subtrocantérica, de quão longe esse traço vai, você pode sim utilizar uma haste, não uma haste curta, mas uma haste standard, que é diferente das hastes curtas de 17, de 18 milímetros, de 17, 18 centímetros, no caso aqui seria uma haste de 23,5, porque essa haste ela vai mais distal, o parafuso é um pouco mais proximal e você pode ou não fazer um augmentation com cerclagem, como os colegas da Argentina fizeram. Então, quando eles compararam o resultado do tratamento de mais de 1.500 fraturas intertrocantéricas com extensão subtrocantérica, utilizando hastes longas e hastes standard, os resultados foram comparáveis. Isso que a gente precisa ter em mente é que nós temos que planejar bem a nossa cirurgia. E aqui a tomografia computadorizada ou uma imagem de radiografia adequada pode te falar se esse paciente tem uma curvatura radial do fêmur exacerbada, porque isso, teoricamente, pode, e dependendo da estatura do paciente, pode ser uma contraindicação para uma haste standard de 235, porque essa haste é reta. Então, a não ser que sejam os modelos mais novos que têm hastes com esse tamanho e que tem algum grau de curvatura para acompanhar a anatomia normal do fêmur. Mas o que eu queria trazer para vocês é que, inclusive, nessa semana a gente teve um caso assim e eu fiz a fixação com uma haste standard, que a gente ganha tempo nessa situação. Algumas situações podem levar ao varo primário, né? E o fêmur, tem uma frase que eu gosto muito do Rob Summers dos Estados Unidos, que é que o fêmur luta a vida inteira contra o varo. A anatomia do fêmur já é um varo. Então, se ele luta a vida inteira contra o varo, qualquer coisa que aumente esse varo vai fatalmente levar a uma falha de fixação. O fêmur não tolera mais varo do que ele já tem. E o efeito cunha, que é justamente essa abertura na região proximal do fêmur, quando nós passamos o wall ou quando nós colocamos o nosso implante céfalo-medular, é sim um fator que pode aumentar o varo, e esse varo primário vai levar um contato cortical medial negativo também, e essa redução ela é inadequada e pode levar, e fatalmente vai levar a uma falha na fixação. Então esse efeito cunha deve ser identificado e deve ser evitado, e também o seu oposto, que é o efeito cunha reverso, que é quando a gente tem aquela situação em que a haste, ao invés de abrir o foco da fratura proximal, ela abre o foco da fratura distal por levar esse fragmento de proximal a distal.
isso também é menos mal do que o varo primário pelo efeito Cunha, mas também deve ser evitado no tratamento da fratura transtrocantérica. E esses autores aqui, eles falaram a mesma coisa com palavras diferentes. Na verdade, eles compararam a distância AB entre os trocânteres e CD, e quando eles diminuíam a distância AB por CD, se essa distância for maior do que 6 milímetros, isso é um preditor de falha. Na verdade, traduzindo aqui, o que eles estão falando é que o efeito Cunha é um fator preditor de falha por levar ao varo primário. E isso é muito comum, a gente observa muito na prática clínica, principalmente em pacientes idosos, você passa o OL, ao invés de você abrir o orifício para a sua haste e para depois fresar, o que vai acontecer é que você vai abrir o foco da fratura, levar esse varo. O que pode ser feito é a gente tentar evitar isso e, entre aspas, comer aquele osso, aquele estoque ósseo proximal, para que você depois possa colocar a sua haste e não gerar o nosso efeito Cunha. Mas o objetivo principal dessa aula é identificar para vocês que nós temos outros fatores que podem levar ao varo não primário, mas o varo secundário. E um desses fatores é o que foi descrito no ano de 2020, que é um fator preditor de falha na fixação, que é o canal medular largo. Nem sempre nós temos hastes curtas com todos os diâmetros que a gente quer. Algumas vezes, os fabricantes, ou os distribuidores, eles compram somente um diâmetro. E se você não fizer um planejamento adequado, o que vai acontecer é isso que está mostrando esse trabalho, que essa haste, se ela não preencher o canal, à medida que nós aplicarmos uma força no sentido crânio-caudal, o próprio fato do paciente caminhar, vai haver uma migração, dependendo do design da haste, vai haver uma migração da ponta da haste, desde medial para lateral, e isso vai levar a um contato cortical medial negativo, varo secundário, e aumentar a nossa chance de falha. E esses autores, eles foram muito felizes em identificar isso, que eu coloquei aqui nessa ilustração, para que fique mais claro para vocês o que acontece quando a gente tem uma força aplicada na região proximal do fêmur e, obviamente, esse parafuso vai começar a trabalhar na cabeça do fêmur e vai levar um cut-out ou um cut-through ou alguma complicação similar. Eles mostraram que aqui, ó, vocês estão vendo nessa imagem da direita, que a foto de cima é de uma haste curta com parafuso e a foto de baixo de uma haste longa, porque com a haste longa, mesmo que ele tenha um canal largo, isso não vai acontecer, eu tenho muito mais pontos de contato dessa haste, eu tenho a possibilidade de colocar 2 parafusos e vai diminuir muito o risco de que eu tenha uma lateralização dessa haste quando comparado com uma haste curta. E o Zé mostrou para vocês que o contato cortical medial, que está muito em voga, e que não é definitivamente mais importante que o posicionamento correto do parafuso, mas ele é um fator de estabilidade secundária, né, quando ele fica com o contato cortical medial neutro ou positivo. Mas se nós formos olhar cuidadosamente o próprio trabalho que descreveu esse contato cortical medial, nós temos aqui que provavelmente essa redução não saiu assim do centro cirúrgico. Ele não saiu com um contato cortical medial negativo. O que provavelmente aconteceu é que, à medida que foi aplicada a carga, houve uma lateralização da ponta da haste e houve um contato cortical medial negativo, que aumenta a chance de falência da fixação. Se vocês olharem, por exemplo, esse outro trabalho do grupo de Denver, que já foi citado aqui, que a gente gosta muito e respeita muito, eles descreveram em 2020, publicaram quase que concomitantemente com aquele trabalho que eu citei para vocês do diâmetro do canal, eles publicaram que o desvio em varo na fratura transtrocantérica, ele está associado, o desvio em varo primário já está, na radiografia inicial, já está associado com um risco maior de cutout. Mas se nós analisarmos o próprio exemplo que foi descrito pelos autores, quando vocês estão vendo aí, é uma haste curta com canal largo com lateralização da ponta da haste. Então, provavelmente, não é o varo primário que levou à falência da fixação. Foi essa haste começar a trabalhar como um efeito para-brisa
e chegar à cortical lateral, e isso vai levar a um varo secundário que aumentou a chance de fixação. Pelo menos fica essa reflexão para que vocês pensem se concordam ou não com essa colocação que eu fiz. Vamos aos exemplos. Aqui eu tenho um exemplo de um paciente que tem uma fratura transtroncantérica, que não é uma fratura complexa, mas que tem um canal largo, e vocês vejam que esse paciente tem uma outra condição, que é uma amputação, é um diabético grave, ele tem uma amputação da perna por uma vasculopatia. Então, a gente colocou esse paciente na mesa de tração, utilizou essa manobra, ao invés de colocar uma tração esquelética, a gente inverte a perneira da mesa de tração, e aqui foi feita, então, a redução e a fixação com uma haste intramedular bloqueada curta. Nessa época em que eu fiz a fixação desse paciente, eu não tinha conhecimento, isso foi antes da publicação daquele artigo, eu não tinha conhecimento dessa necessidade da gente preencher esse canal ou então colocar uma haste longa diante dessa situação. E o que aconteceu foi que esse paciente ele teve um certo grau de lateralização, mas muito pequeno. E tem alguns fatores que contribuíram para que ele não falhasse. O primeiro é que é uma fratura que tem algum grau de instabilidade, mas não é uma fratura tão instável. E o segundo fator é que esse paciente não coloca carga, ele é um amputado que não tem protetização. Então isso, entre aspas, foram fatores que protegeram e ele evoluiu para a consolidação sem falha da sua fixação. Esse é um outro caso também que foi operado, a gente operou concomitantemente com a publicação daquele trabalho, um paciente jovem, teve um trauma lateral na coxa e fez essa fratura transtroncantérica, e nesse caso eu também utilizei uma haste curta e com canal largo, e vocês vejam que depois comparando a imagem do paciente na mesa de tração, e que eu não voltei lateralização do end da haste, quando ele começa a caminhar, o que acontece? Uma lateralização distal do polo inferior da haste, mas por ser um padrão estável de fratura, o paciente também evoluiu para sua consolidação. Então, o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa planejar. Eu preciso saber como é a curvatura radial do fêmur, eu preciso saber exatamente qual é a largura e quais os implantes que eu tenho para operar esse paciente, e isso a gente faz com a utilização da tomografia, a gente complementa no nosso serviço com a tomografia em todos os pacientes com fraturas transtroncantéricas para ver diâmetro de canal, curvatura radial, se o traço é só, se tem traço coronal, nesse caso aqui vocês vejam que tem uma fratura com traço coronal, isso também é um fator que a gente deve estar atento, e aqui vocês podem observar que ele tem um canal de 12,38. Então a gente já sabe que é um paciente de canal largo. Nesse caso, eu escolhi uma haste curta, mas com o diâmetro de 12, e depois o paciente evoluiu bem, sem complicações, com a consolidação da sua fratura. Como mensagens finais, eu queria trazer para vocês que é muito importante avaliar as causas de varo primário, e aí eu cito aqui o efeito Cunha, o contato cortical medial negativo por uma redução inadequada já na sala de cirurgia, mas a associação canal largo e haste céfalo-medular curta deve ser analisada com muito cuidado, porque isso é sim um fator preditor de varo secundário, de trabalho do parafuso na cabeça e de falha da fixação da fratura transtroncantérica. Então, se você identificou um paciente com canal largo, ou você utiliza uma haste mais longa, ou então você usa uma haste que vai preencher o diâmetro desse canal e, consequentemente, ela vai trabalhar menos e vai diminuir a chance de evoluir para um varo secundário. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Robinho. Então, acho que aí colocou um pouquinho mais de outro fator que a gente tem que se atentar aí na fratura transtrocanteriana, né? Então, já falou redução, TAD, tudo super importante, mas outro fator é o diâmetro do canal. Então, muitas vezes, como o Robson falou, a gente não tem a haste do diâmetro certo para aquele paciente, só tem as hastes 10 que os fornecedores compram para a gente, e algumas vezes isso pode ser um fator que vai te levar à falha por esse canal mais alargado. Então, alguém tem alguma Exatamente, Leon. pergunta? Posso dar um pitaco? Claro. Pode. Concluindo a última mensagem do Robigol. O Robigol falou de hastes mais largas, hastes longas, na ausência dessa haste mais larga, um polar lateral, mantendo a haste medializada. Essa é uma solução barata, simples, você vai ter um parafuso de bloqueio ali na sua mão. Exatamente, Guga. Isso é uma coisa importante que você citou, que eu não coloquei aqui,
isso vai preencher o canal. O que a gente tem que tomar cuidado é evitar que esse pôler fique muito distal, porque senão esse excesso de rigidez pode aumentar o risco da gente ter uma fratura periimplante. Então, esse pôler tem que ficar um pouco mais proximal para diminuir esse estresse na região do término da haste. Mas muito bem colocado. Obrigado. Acho que é mais uma solução aí possível, né? Bem, dado que a gente não tem pergunta, então vamos para a última palestra. Então, eu gostaria de chamar o Dr. Jean Clay. Ele é médico coordenador de ortopedia do Hospital Porto Dias do Hospital Adventista em Belém. E ele vai falar um pouquinho para a gente de quando e como eu devo iniciar o manejo do tratamento da osteoporose pós-fraturas. Por favor, Jean. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Ok, claro. então, primeiro agradecer, parabenizar a diretoria, em nome do nosso presidente Robinson, e agradecer ao convite para falar de um tema extremamente importante, que tão importante quando operar bem o nosso paciente, a gente saber conduzir. A nossa responsabilidade, ela definitivamente não termina ao final da cirurgia. A gente tem muita coisa a fazer por esse paciente que, de fato, vai impactar na vida dele. Então, para isso, a gente vai falar um pouco sobre quando e como iniciar o manejo do tratamento da osteoporose pós-fratura. Então, o nosso roteiro, a gente vai falar inicialmente de algumas questões conceituais, quais são os critérios diagnósticos, isso é importante, onde é que está o problema, quando é que a gente trata, como que a gente trata, a gente vai falar um pouco das fraturas atípicas, que acaba sendo um tema correlato, que eu acho extremamente importante a gente também ter conceitos sólidos em cima disso. Então, a primeira questão, desde de 1988, o FDA considerou a densitometria como padrão ouro para o diagnóstico de osteoporose. E, conceitualmente, em 93, isso foi chamado uma doença esquelética que era caracterizada por massa óssea baixa. Em 94, a OMS entendeu como critério densitométrico um T-score menor do que menos 2,5. No entanto, a densitometria ela tem várias limitações, e a principal dela é justamente essa baixa sensibilidade. Tem estudos que mostram que até 70% das fraturas nesses indivíduos ocorrem em pacientes que não têm osteoporose densitométrica. E a outra limitação é o fato de você não ter fatores clínicos capturados, e existe naturalmente variações entre países e populações. E até por isso, em 2008, surgiu o conceito do FRAX, que foi um estudo feito na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, que leva em consideração 7 fatores clínicos. Então, é algo realmente interessante. Aqui está o link que todos nós podemos acessar de uma forma gratuita, de como você preenche esse FRAX, que de fato me dá um preditor muito maior sobre o risco de fratura osteoporótica e fratura ao nível do quadril. Então, só para a gente trazer para o cômputo prático, a gente consegue preencher isso de forma remota no celular, e aí te divide baseado na resposta em baixo, intermediário e alto risco. Notem que vai aparecer esse quadrozinho vermelho. Esse quadro vermelho me dá o índice, o risco de uma fratura osteoporótica, qual é o risco de uma fratura no quadril. Então, a partir daí, você define se esse paciente tem baixo, intermediário ou alto risco. Então, trazendo para o alto risco, toda vez que eu tenho um risco maior do que 20% de ter uma fratura osteoporótica em 10 anos, ou mais do que 3% de fratura do quadril, esse é um paciente considerado como de alto risco. E, afinal de contas, qual que é o problema? Por que está se discutindo isso aqui? Isso é um estudo feito em 37 hospitais chineses, avaliando justamente isso, fraturas osteoporóticas em pacientes acima de 50 anos de idade. O tratamento medicamentoso de até 1 ano foi de apenas 22% nas mulheres e de 9% nos homens. E quando a gente vai para outros países, o problema existe também. Na Coreia do Sul é o que tem maior índice, apenas 33%, mas, por exemplo, países como a Dinamarca, só 16%. Como a gente tem dificuldade de ter dados nacionais, esse é um estudo mexicano que, por semelhança, deve retraduzir mais ou menos a nossa realidade aqui no Brasil. E esse estudo mostrou apenas 17% de tratamento de osteoporose pós-fratura. E notem, 18% desses pacientes tiveram uma segunda fratura após os 3 primeiros anos. Então, sendo assim, afinal de contas, por que tratar? Qual que é a importância de se tratar? Isso aqui é um estudo americano com pacientes que são assistidos por Medicare,
quase 30 mil pacientes. Aqui a faixa etária era acima de 65 anos de idade e o objetivo era justamente avaliar as fraturas subsequentes, as reinternações e a mortalidade. Notem, nos Estados Unidos, apenas 7% dos pacientes receberam tratamento. E foi a conclusão, aqueles que eram tratados por mais de 3 meses, não houve impacto na taxa de reinternação, no entanto, redução de 18% em fratura, e notem, o mais importante, a gente fala tanto em mortalidade, reduziu em 26% a taxa de mortalidade. Então, acho que isso por si só já deixa bem clara a importância da gente poder realmente atentar para esse tema. E qual que é o impacto do tratamento medicamentoso? Outros estudos mostrando isso. É um estudo com ácido hialurônico, redução de 35% da segunda fratura. Esse é um estudo de 2017 com bifosfonato, 26% de redução em fratura e 38% de mortalidade. E é um estudo com denosumab, já de 2019, mostrando 41% de menos fraturas do quadril e 68% menos fraturas vertebrais. E quando é que a gente trata conceitualmente isso? Quando eu tenho uma osteoporose densitométrica, quando eu tenho uma osteopenia associada a um risco alto de fratura no frax, e, finalmente, quando eu tenho uma fratura por fragilidade. Então, conceitualmente, sempre que eu tiver uma fratura por fragilidade, eu tenho, por obrigação, tratar a osteoporose. E o que a gente pode usar? Basicamente, esses 2 grupos de medicamentos, os antirreabsortivos e os anabólicos. Vamos falar um pouco sobre cada grupo. Os antirreabsortivos, o grupo mais comum é o dos bifosfonatos. Então, redução de fratura ocorre de 35% a 70%, dependendo do estudo. Os efeitos colaterais são principalmente de irritação do trato gastrointestinal. O denosumab chega próximo de 68% a redução. A grande questão do denosumab, a literatura é bem clara em relação a isso, é quando você faz o stop da medicação com risco altíssimo de fraturas vertebrais. Então, isso aqui, toda vez que a gente for usar denosumab, tem que explicar isso ao paciente, mesmo porque muitas vezes o paciente esquece de fazer, como é uma droga que é feita a cada 6 meses, se ele esquecer, aumenta em muito o risco de fraturas vertebrais. E o raloxifeno, que a gente usa muito pouco no nosso país. Dentre os anabólicos, nós temos a teriparatida, que ela reduz em até 86% o risco de fratura. O problema é quando o paciente tem histórico de tumor ósseo. E o romosumab, que chega a 73%, e o risco é quando você tem um paciente com risco maior de eventos cardiovasculares. E aí, para isso, existe o conceito da terapia sequencial, que talvez fosse o melhor modelo, sobretudo para o paciente mais grave. Você começa com anabólico, por 1 ano, depois você vai para o antirreabsortivo. A literatura diz ele é bem mais eficaz quando a gente está falando de pacientes com fraturas e com risco muito grave de ter fratura. E qual que é o efeito dessas medicações na consolidação? Afinal de contas, a gente está preocupado com a consolidação. Os antirreabsortivos, eles, apesar de inibir a reabsorção óssea, eles até podem retardar a remodelação, mas eles não trazem nenhum impacto negativo para a consolidação. Então, a gente pode usar sem problema nenhum nos nossos pacientes. A gente tem os anabólicos, aí o exemplo é da teriparatida. A literatura diz que eles são eficazes na aceleração e cicatrização dessas fraturas osteoporóticas. Então, quem opta por um anabólico, você tem o benefício a mais de melhorar o processo de consolidação. E aí, dentro desse conceito de consolidação, existe aquele de duplação. E o exemplo clássico é o romosumab. Ele realmente mostra que existe uma tendência a melhorar a cicatrização óssea. Ainda existem algumas questões que são questionáveis, mas isso é algo que a literatura tem trazido cada vez mais informações sobre essa natureza. E as fraturas atípicas? Como é que a gente discute o uso dessas medicações sem discutir atípicas? Esse aqui é um estudo com quase 200 mil mulheres, uso de bifosfonato, com 10 anos de acompanhamento, tiveram 277 fraturas atípicas. Então, o que dá um índice de 1,74 a cada 10 mil casos. As asiáticas têm um risco 8 vezes maior, então isso aqui é um detalhe extremamente importante, e foram mais de 9.100 fraturas do quadril. Então, o que foi observado? Que até 3 anos do uso do bifosfonato, o risco é baixo. Quando esse uso ele vai de 3 a 5 anos, aumenta em 8 vezes. Quando vai de 5 a 8 anos, aumenta em quase 20 vezes.
e acima de 8 anos aumenta em 43 vezes. E se você interromper, essa interrupção, quando ocorre entre 3 e 15 meses, o risco cai em 48%, e após um ano, dependendo, ele cai em 74% a 79%. Mas, afinal de contas, então, por que a gente tem que usar? Vale a pena, já que tem risco de fratura atípica? E a resposta é sim, porque o conceito é de, para cada 162 fraturas osteoporóticas que eu evito, eu vou ter uma fratura atípica. Então, apesar do risco da atípica, eu estou beneficiando muito mais pessoas do que expondo a riscos. Por isso que, ainda assim, os bifosfonatos são drogas que devem ser usadas nesses pacientes. Então, o benefício ele é maior para pacientes de alto risco e tem que ter cuidado com as mulheres asiáticas, essa tem um menor benefício. Mas existe sim o conceito da pausa terapêutica, e aí para isso você tem que monitorar o paciente que está fazendo bifosfonato com as questões clínicas. Você tem que orientar esse paciente se em algum momento ele começa a ter algum tipo de dor na coxa ou no quadril. E aí, em cima disso, se discute pausa terapêutica para asiáticas com 3 anos, se for um paciente de baixo risco, 3 a 5 anos, se for um paciente de alto risco, o custo-benefício ainda é a favor do bifosfonato, essa pausa terapêutica deve ser feita após 10 anos. E qual que é o tempo da pausa? Aí vai depender do bifosfonato. O alendronato, a pausa é recomendável de até 5 anos, o ácido oledrônico de até 3 anos e o risedronato de até 1 ano. E o denosumab, será que o problema é só do bifosfonato? Essa aqui é uma revisão sistemática mostrando que, sim, o denosumab pode, sim, ter relação com as fraturas atípicas. Então, isso não é um privilégio do bifosfonato. O denosumab também pode aumentar o risco de fraturas atípicas. E como é que a gente trata? Eu operei minha fratura atípica, como é que funciona esse tratamento pós-fratura? E aí, essa mesma revisão sistemática mostrou o tratamento com teriparatida, e ela mostra, a conclusão é que realmente ela ajuda na consolidação, embora não evite uma nova fratura. Então, isso é importante. Quando a gente opta pelo tratamento medicamentoso, e o único recomendado na literatura é a teriparatida, você ajuda na consolidação, mas não evita uma nova fratura. E essa é uma outra revisão sistemática já de 2023, aqui, que ela fala que sem teriparatida você tem um risco de 76% maior de retardo de consolidação. Quando eu uso a teriparatida, eu aumento em 30% o meu índice de consolidação e o tempo de consolidação reduz próximo de 2 meses. Então, a conclusão é que realmente a teriparatida ela melhora a taxa de consolidação e acelera o processo. E as fraturas atípicas bilaterais? Essa revisão de literatura mostrou que 79% são por uso de bifosfonato, que 77% são para aqueles pacientes que usam por mais de 5 anos, que o tempo mínimo de uso de bifosfonato na literatura foi de 20 meses, e que 67% desses pacientes, olha a importância, 2/3 tinham histórico de doença prévia, de dor prévia na coxa ou na virilha. Por isso que a gente tem que orientar o paciente que usa bifosfonato sobre o alerta dele estar queixando dor na virilha ou na coxa. 53% das fraturas foram completas, o tempo médio de 10 meses após a primeira fratura, e 49% já são diagnosticados na avaliação inicial. Então, toda vez que a gente receber uma fratura atípica, você já olha para o outro lado, porque boa parte dos pacientes já vai ter um sinal de fratura atípica no lado contralateral. E aí a conclusão disso é que investigar e orientar sempre que a gente tiver uma fratura atípica sobre o risco de uma fratura contralateral. E como é que a gente faz essa questão do tratamento da atípica pós-fratura? Então, são 5 princípios. O primeiro princípio, a gente tem que descontinuar o antirreabsortivo, seja o bifosfonato ou o denosumab. Só que atenção para o denosumab. Como eu já falei anteriormente, na hora que você descontinua o denosumab, você tem que trocar por outro tipo de droga, porque o simples fato de você interromper aumenta muito o risco de fraturas vertebrais. Maximiza as medidas não farmacológicas para diminuir a redução de quedas, melhorar a alimentação desse paciente. Investiga, assim, outras causas secundárias de osteoporose. Revise e ajuste a lista de medicamentos. Normalmente são pacientes polimedicados, para tentar diminuir esse índice de queda e tentar tirar medicamentos que influenciem negativamente nesse metabolismo ósseo. E aí você pode, sim, usar um anabólico, no caso a teriparatida, para estimular a formação óssea. No entanto, lembrar que ela é contraindicada
para os pacientes que têm histórico de câncer ósseo, do paciente com Paget, paciente que já tenha feito radioterapia esquelética, jovens, hipercalcemia, insuficiência renal grave e, naturalmente, gravidez e lactação. E outra coisa importante, quando você usa a teriparatida, ela não pode ser usada por mais do que 2 anos, porque isso aumenta muito o risco de osteosarcoma. E como prescrever? O alendronato, a gente pode prescrever diária ou semanalmente, esse é o custo médio do alendronato. O risedronato você também pode fazer semanal ou mensalmente, o custo varia de R$35 a R$190 mês. Aí a gente já tem o ácido oledrônico, que é uma vez por ano, esse já é endovenoso, o custo fica em torno de R$850. O denosumab, que tem o nome comercial de Prolia, ele é subcutâneo, você faz a cada 6 meses, e o custo a cada 6 meses é de algo em torno de R$1.300. O raloxifeno é via oral uma vez por dia, com custo mensal de R$350. O romosumab, que talvez seja o grande, né, o que a literatura mais tem falado a favor, eventualmente, sobretudo dos casos graves. Você faz 2 ampolas de 105 miligramas por mês por 12 meses, mas um custo alto de mais de R$4.000 mês. E a teriparatida, ela vem numa caneta, você faz um disparo por dia, por um período de 12 a 24 meses no máximo, e o custo mês fica próximo também de R$4.000. Então, quais são as mensagens finais? A gente tem que lembrar desses conceitos de definição, isso é muito importante. Densitometria hoje é apenas um dos parâmetros, mas com certeza não é o mais importante. Lembrem e usem na prática de vocês o Frax, e aí tem um link para a gente poder usar o Frax de forma gratuita. A gente tem um problema sério, que é justamente esse baixo índice de tratamento medicamentoso pós-fratura, e essa é uma responsabilidade nossa. Esse é o tipo de situação que não dá para ficar delegando para outros colegas. Nós temos, sim, responsabilidade sobre esses pacientes. E por que tratar? Porque você, além de reduzir o índice de novas fraturas, isso pode chegar próximo de 90%, eu reduzo em até 38% a mortalidade. Esse dado tem que ficar na cabeça de todos nós. O tratamento da osteoporose pós-fratura, ele impacta, sim, na redução de mortalidade. E como que a gente trata? Lembre que a gente tem 2 grupos, antirreabsortivos e os anabólicos. E lembre das fraturas atípicas. São mais comuns quando eu tenho mais de 5 anos de uso de bifosfonato. Eu tenho que fazer a pausa terapêutica, varia de 3 a 10 anos, de acordo com aqueles critérios que a gente já conversou anteriormente, e o tempo da pausa vai depender do tipo de bifosfonato. E a teriparatida é uma boa alternativa quando eu estou diante de uma situação como essa. Muito obrigado. Obrigado, Jean Clay. Então, acho que aí fica a mensagem importante, né? Uma vez que você teve a sua fratura, o paciente tem a osteoporose, é obrigatório tratar. A gente tem que começar nesse momento já, e o Jean mostrou aí muito bem, que isso não vai interferir com a sua consolidação. Então, a gente tem a obrigação com esse paciente de começar a tratar para diminuir a mortalidade, principalmente, e, óbvio, também a segunda fratura. Então, estamos abertos aí para pergunta, comentários. Aqui no chat nada. Aqui tem uma pergunta. Qual a apresentação de cálcio e vitamina D que deve ser associado ou não precisa associar no tratamento da osteoporose? Então, a suplementação, né, tanto do cálcio e vitamina D, ela está indicado mesmo nos pacientes que têm risco intermediário. Então, esse é o paciente com risco intermediário, por mais que tenha um Frax baixo, você pode sim suplementar. E a dose de manutenção da vitamina D, ela varia de 1.000 a 2.000 unidades dia. Então, o ideal, se eu estou suplementando, eu tenho que saber em que nível que esse paciente está. Então, você primeiro vê qual que é o nível que está a vitamina D. Essa vitamina D ela tem que estar acima de 20, né? Em alguns estudos já fala até acima de 30. E aí, eventualmente, você pode fazer um ataque com as doses de 50.000 ou 7.000 unidades. E aí, depois que você alcançar esse nível mínimo, a manutenção entre 1.000 e 2.000 unidades, aí vai depender muito de literatura para literatura. E o cálcio da mesma forma. Então, normalmente você já usa a suplementação associada. Tem vários no mercado que você suplementa tanto o cálcio quanto a vitamina D.
Outra pergunta aqui. Qual o tempo ideal após a fratura para iniciar o fármaco antiosteoporótico? Perfeito, isso é uma pergunta extremamente importante. Tem estudo sobre isso. Qual que é o impacto o tempo que você inicia? Há quem diga assim, olha, você tem que começar já no intra-hospitalar. Na minha rotina, eu não gosto do intra-hospitalar porque o paciente já sai com várias medicações em função do perioperatório. Então, a literatura diz o seguinte: se você começar com 2 semanas, você está protegendo bastante esse paciente. Então, o ideal é que você comece com 2 semanas, que normalmente já passou aquela fase inicial de cicatrização e tudo mais, e aí o paciente já está com menos medicações, você consegue iniciar de uma forma eficaz, sem ficar também sobrecarregando tanto o estômago de um paciente que normalmente já é frágil, né? Um paciente já tem algum tipo de fragilidade gastrointestinal. Perfeito. Agora tem uma pergunta aqui que mandaram, mas na verdade quem perguntou foi o intensivista do serviço. Existe limite etário ou funcional para o início do tratamento anabólico? Então, sobre a questão do anabólico, existem algumas questões que têm que ser levadas em consideração, especialmente função renal, né? Então, assim, o anabólico, que é o que a gente tem à disposição aí, a teriparatida e alguma coisa do romosumab, você tem que ter o cuidado, a teriparatida com a questão do histórico de câncer ósseo, com a questão da função renal, e o romosozumab com a questão dos problemas cardíacos, especialmente o risco de infarto. Então, dentro dessas condições, você pode usar tanto um quanto o outro, né? Mas, naturalmente, são pacientes que têm que ser monitorizados. Perfeito. Eu acho que outra pergunta bem interessante aqui. Se eu suspendo o bisfosfonado pelo risco de fratura atípica, o controle de quando eu devo retomar esse tratamento, ele é feito com densitometria semestral ou anual? Ou não tem um controle de imagem a ser feito e é só o tempo mesmo? Não, eu suspendi o bifosfonato. Na verdade, assim, o ideal é que você troque. Eu saí do bifosfonato, aí eu coloco. O ideal é que eu trocasse por anabólico. Ah, eu não tenho, então eu posso ir para o denosumab. E aí o tempo de suspensão depende do bifosfonato. Se é o alendronato, a recomendação de 5 anos, a zoledrônico 3 anos e o risedronato 1 ano. Então, quer dizer, o risedronato é aquele mais prático mesmo que você quando for suspender, basta suspender por 1 ano, que já é o suficiente para tirar o efeito da medicação. Perfeito. Acho que é isso, pessoal. Pessoal da diretoria, algum comentário, alguma coisa? Fabinho? Então, só agradecer a todo mundo pela participação. Acho que foi muito bom o evento. Para quem puder divulgar, amanhã a gente tem um evento específico para acadêmicos de medicina, tá? Para falar sobre fratura proximal do fêmur. Está sendo capitaneado aí o projeto pelo Bruno, pelo André e pelo Cristiano Saliba. Então, convidar todos aí que são professores, que são preceptores, para chamar os acadêmicos para também terem um pouco de conhecimento acerca das lesões traumáticas. Obrigado a todos. Perfeito, pessoal. E só lembrando aí do nosso congresso anual, né, de 15 a 17 de maio. Quem ainda não se inscreveu, vamos se inscrever aí, que eu tenho certeza que isso aqui é um aperitivo pequeno do que a gente ainda vai discutir lá com uma profundidade ainda maior e muito mais interessante em outros aspectos também. Então, perfeito, pessoal. Uma boa noite para todos aí e até os próximos eventos. E amanhã já tem esse evento dos estudantes. Obrigado. Uma Semana boa cheia. noite. Um abraço. Semana Pessoal, cheia. boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, Boa Jean noite. Bye, Clay. bye. Boa noite, um abraço, pessoal.